Vamos conversar um pouco sobre a origem da sede da Academia Pernambucana de É, Letras. a academia, aquela sede, era, era uma casa de duas águas, entendeu? Que pertencia a um ramo da família Amorim. Bem, aí em 1870, o um comerciante de muito de bacalhau, chamado João José de Rodrigues Mendes, que findou, que morreu como barão para Portugal, Barão de Rodrigues Mendes. Bom, e ele comprou a casa e fez aquela reforma justamente em 1870, aquela reforma que botou um primeiro andar, fez um primeiro andar com aquele salão na frente, era o salão nobre, e aquele terraço que tem no primeiro andar, que era lindo. Eu ainda alcancei as luminárias de ferro, de 5 braços em ferro, que tinham ali a gás, que era toda noite acendiam, entendeu? Eu já não acendia mais, mas eu alcancei o lampião. Eram acho que 2 ou 4 que tinha ali. Enfim, aquela casa, quando foi em 1885, o barão já estava viúvo, e é futuro barão, no caso, já estava viúvo, e pediu ao genro, doutor Malaquias Antônio Gonçalves, que era um piauiense, aliás, de uma família extremamente rica, eles tinham léguas de terra na região de Parnaíba, Piracuruca, por ali, eles tinham muita coisa mesmo. Tanto é que uma das filhas dele terminou, por herança do pai, proprietária da famosa Ilha do Caju, no delta do Parnaíba. Ainda hoje é dos primos dele, dos Clark. E aí ele mandou construir uma puxada, que a casa tinha 2 águas somente. Ele aí construiu aquela parte do meio. Construiu a parte do meio. E tinha para trás a mesma coisa, era o mesmo jeito. Foi quando, aliás, era o quarto dele, a parte de trás. Na frente era o salão nobre. E aí ele mandou fazer uma puxada por cima de onde era a copa, a anticopa, a copa e a cozinha. Entre a copa e a cozinha é que tem aquela passagem que a gente passa, é ali. Que a cozinha era lá atrás mesmo, separada da casa. O povo na época tinha muito medo de incêndio. E tinha um fogão inglês imenso, por sinal, não sei o que fizeram nele. Eu ainda alcancei ele. E aí ficou morando naquela casa, ficou morando uma neta de doutor Malaquias, dona Geninha. Eugênia era o nome, aliás, da mulher do barão Eugênia Francisca da Costa, que morava lá na rua, o pai acho que tinha padaria, morava na rua de São Jorge, no bairro do Recife, dentro do Recife. Mas enfim, o barão em 85, quando eu fazia puxada, com acho que eram 6 quartos e mais um banheiro, e para botar a família de doutor Malaquias morar com ele, já que ele estava viúvo. Aí o que é que ele fez? Ele construiu aquela torre onde tem a caixa d'água. Ali junto, embaixo, tinha um poço que tamparam. Tinha um poço grande, com uma grade bonita em cima, uma grade toda quadriculada, e que todo dia tinha um senhor que ia dar acho que quando eu era menino era seu Manuel, aquela bomba relógio para jogar água lá em cima, era desse jeito. E então ele fez no primeiro andar, abaixo de onde era a caixa d'água, por cima da caixa d'água tinha um mirante, tinha um lugarzinho para sentar, assim, todo em volta, um telheiro de Flandre, onde a gente encontra exatamente igual, ainda existente, no solar do Batista da Silva, de Jorge Batista da Silva, ainda tem o mesmo tipo de torreão e tudo. E aí, aliás, eles eram parentes dos Amorim de lá também. Ele mandou lá sair um pintor francês que andava por aqui decorando, era moda na época decorar o interior das casas e decorar a casa toda na parte de festa. Foi quando ele fez no salão
de jantar, ele botou aqueles painéis. Agora, o único que realmente é uma criação dele são os dois últimos da ponta, porque tem de um lado flores e do outro lado frutas. Tanto as flores como as frutas foram cultivadas lá no próprio sítio do Barão. E ele aproveitou e fez isso. O resto é coisa de gravura europeia, a do meio imitando as deusas greco-romanas, e a outra é a caça do bacalhau e a caça aos ursos. Exatamente, que aliás foi quando estragou-se a casa, porque foram fazer uma restauração tiraram todo o telhado, e quando acabaram botaram plástico, deu uma chuva grande, era de fazer dó. A água escorria ali naquele dos ursos, que é o mais estragado de todos. E o lustre, que tinha 12, acho que eram 12 braços, quebraram 2. Foi assim. Enfim, isso foi em 85, porque Dona Eugênia, que era filha de Malaquias, e que depois morou e foi dona da Ilha do Caju, lá no Paraíba, Dona Eugênia era de 1880, isso eu tenho certeza. Conversei muito com ela. Educada na Europa, acho que foi ela que passou 8 anos internada nos colégios de Londres e da Alemanha, porque o Barão não queria, nem o Dr. Malaquias, que fosse para a França, que a França era muito libertina. Aí foi a Alemanha e Inglaterra, onde estudaram. E ela, quando veio, ela casou com um filho do Barão de Casa Forte, Alberto Amorim, e o Barão de Casa Forte morava na casa que é exatamente vis-a-vis com a da família Batista da Silva. Exatamente. E aí por isso casaram, mas não teve filhos com o Alberto. E foram morar na Ilha do Caju, lá na delta do Paraíba, morava por lá. Imensa, a ilha é imensidão. Enfim, quando ela veio embora para cá, ela vendeu aos primos, Dr. Malaquias, tinha uma irmã, Madalena, eu creio, que era casada com James Frederick Clark, que foi um inglês que industrializou a cera da carnaúba. O povo lá só fazia derreter, dava uma surra, botava as palhas para secar, dava uma surra de pau nas palhas, e aquele pó juntava, depois botava para derreter. Bom, isso aí é que ele fez e ficou conhecido, a família Clark ficou riquíssima com isso. Ele exportava para a Europa, Estados Unidos e tudo. Bom, essa é a casa da academia. Como o doutor Malaquias era médico, aí na ala, se você fica de frente para casa, a ala do lado esquerdo, lá Saí pintou uma sala de espera do doutor Malaquias, e tem um gabinete dele. Na sala de espera ainda alcancei um caduceu lá em cima pintado, o caduceu com a cobra em volta, o símbolo da medicina. E essas umas outras coisas, eram 3, acho que eram 3 ou 4 peças pintadas ali. E ele saiu pintando também nos outros salões, por exemplo, do primeiro andar, o Salão Nobre, eu não conheci, me diziam que eram paisagens que tinha ali. Provavelmente a paisagem europeia, não era daqui. Lá saía era francês. E aí tinha também no salão de dança, que era o salão grande da esquina, embaixo. Eita, licença. Diga, Tere.